Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Luísa Massa, repórter do site Bebê, e hoje a gente está aqui com uma convidada especial, que é a doutora Letícia Corrêa, ela é pediatra da maternidade Promatre Paulista, aqui de São Paulo. Como é a semana do Dia das Mães, a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas nas mães, que é a amamentação. Então, se você tem dúvidas sobre essa questão, se você quer mandar o seu relato, compartilha com a gente que a gente vai tentar responder na medida do possível. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença. Bom dia. Eu queria começar perguntando sobre os primeiros momentos da amamentação. Qual que é a importância da primeira mamada assim que a criança chega ao mundo? Quais são os benefícios que ela oferece para o bebê? Certo. Bem, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Quando se fala de amamentação, a gente tem muitos benefícios, né? Então, assim, a primeira mamada do bebê, quando o bebê nasce, dentro da primeira hora de vida, essa primeira mamada é fundamental para estabelecer a amamentação do bebê, né? Então, a primeira mamada do bebê estimula a descida do leite da mãe, que acabou de ganhar o bebê. A saída da placenta já estimula a produção de colostro e o bebê sugando só vai receber essas primeiras gotas de colostro, que é cheio de anticorpos, super adequado para esse recém-nascido que está chegando agora no mundo, né? Então, o primeiro contato que ele vai ter com o alimento vai ser o colostro que está sendo produzido ali próprio para ele, né? Então, é por isso que é tão importante para o bebê receber esse leite especial chamado colostro, tá? Dos benefícios do aleitamento na primeira hora, a gente sabe que o leite materno, além de passar anticorpos que vão proteger o bebê, vão preparar esse intestino a receber o alimento, né? Nos próximos dias, o próximo leite que ele vai receber. Além de proteger ele contra doenças, protege contra alergias, né? É a melhor gordura que tem para o bebê, estimula o desenvolvimento neurológico e, além de inúmeros outros benefícios, como no crescimento do bebê, ele vai receber uma gordura melhor, diminuindo a obesidade. Mas eu acho que o maior foco é a proteção com os anticorpos e a diminuição da alergia. Que é muito importante, é né? a parte mais importante. Doutora, e às vezes as mães ficam um pouco em dúvida com o colostro, que não sai tanto leite. Isso. Essa preocupação deve existir? Quanto tempo que demora para o leite mais gorduroso de fato descer? Então, quando a gente fala dos primeiros dias, eu acho que poucas mães têm essa noção de que nos primeiros dias realmente você não vai perceber o leite, né? Nesses primeiros dias, a mãe normalmente não sente o peito cheio, não sente aquele leite descer ainda, mas a mãe tem colostro, né? No momento que sai a placenta, né, do útero da mãe, o bebê sugando, ele já estimula a produção do colostro e mesmo que ela não sinta que está cheio, o peito, ele sai na boca do bebê, né? Então, o bebê vai sugando no peito da mãe e aquilo estimula os hormônios a aumentar, a ocitocina, a prolactina, e isso é ejetado dentro da boca do bebê, tá? O colostro a gente não vê sair, não sente o peito cheio, mas a gente sabe que o bebê está mamando através de outros sinais indiretos, né? Então, a gente observa o bebê nos primeiros dias e a mãe não precisa ficar insegura, né? Mas isso é importante a gente confirmar com a mãe, passar segurança nos primeiros dias, porque a sensação é que não tem muito leite, né? Mas a gente observa o bebê e um dos principais sinais que a gente sabe que o bebê está bem é se o bebê fica saciado depois de mamar, se ele acalma, se o bebê faz xixi, né? Então, se o bebê está fazendo xixi, algum colostro está indo. Está hidratando. Está hidratando o bebê. E a gente observa também o peso, a perda de peso do bebê dos primeiros dias, que é normal o bebê perder peso. Se ele não está perdendo peso em excesso, significa que alguma coisa ele está mamando, né? E até descer o leite de fato, ela deve oferecer o peito à vontade para ele mamar esse colostro, tá? Doutora, e a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 meses de vida e depois até os 2 anos ou mais complementado com os outros alimentos, que é quando a criança começa a comer. E além dos benefícios que o leite traz para a criança, quais os benefícios que ele oferece para a mãe? Então, aleitamento materno, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem benefícios para o bebê, mas também tem para a mãe, né? Então, assim, no primeiro lugar, a mãe que está amamentando diminui os riscos dela no futuro de ter câncer de mama, de ter câncer de ovário. Então, assim, é muito saudável para a mãe amamentar, né?
Também no sentido de que ela vai perder o excesso de gordura que ela depositou durante a gravidez, né? Que muitas mulheres ganham muito peso na gravidez, e ela vai tirando também aquele excesso de gordura que vai passando para o bebê, né? E outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que além de todos os benefícios, acaba sendo até mais econômico, né? Para a família amamentar, né? Mas dentro da saúde da mulher, ele é muito benéfico. Doutora, a gente já tem uma dúvida. A Beth Santos perguntou o seguinte: com os seios machucados durante o início da amamentação, como posso aliviar as rachaduras e as dores? Isso, então assim, a grande dificuldade dos primeiros dias é que a mulher ela pode ter lesões mamilares e dores para amamentar. Então, acho que o principal gancho aí que a gente tem que ter é ter o auxílio à amamentação desde a primeira hora de vida, para que o bebê pegue o peito de uma forma adequada, né? E garantir que o bebê esteja fazendo a pega adequada é o principal método para a gente evitar lesões no peito, né? Então, isso é o principal foco. Quando já está machucado, aí a gente tem que continuar orientando a melhorar a pega, né? Mas às vezes a mulher que já machucou vai continuar com um pouco de dor, né? E aí a gente orienta a tentar pegar melhor o peito e aí aguentar uma semana até cicatrizar, né? Mas tentar insistir na amamentação mesmo com um pouquinho de dor. Aí a gente às vezes usa remédios para dor para ajudar. Mas assim, geralmente a pega adequada ajuda a não lesar mamilo. Doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho exatamente sobre a pega. Qual que é a maneira correta de posicionar o bebê? E a postura da mãe influencia? Ela deve estar sentada? Como que funciona? Então, a amamentação, quando a gente fala de amamentação, a gente não deve impor muitas regras, né? Eu acho que a mulher ela tem que estar da forma mais confortável possível para amamentar, tendo assim em mente que no começo pode machucar, pode ser doloroso, mas não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa prazerosa para a mãe. Então, o ideal é que a mãe fique sentada numa poltrona ou que a gente faça uma posição na cama com travesseiros para que a mãe fique bem confortável, solte os ombros, fique com a postura relaxada e coloque o bebê para mamar ou na posição tradicional, ou na posição invertida. Tem várias posições que a gente pode pôr o bebê, mas que ele garanta que abra bem a boca na hora de pegar no peito, inverta o lábio inferior e superior e pegue toda a areola, tá? E isso faz com que o bebê consiga extrair melhor o leite e não machuque tanto o mamilo da mãe. Não machuque tanto a mãe, né? E a gente tem outra dúvida da Tatiane. Ela disse o seguinte: quando o meu bebê mama, eu sinto o intestino dele borbulhar. É sinal de que está enchendo ou sinal de gases? Minha bebê se contorce muito até soltar os gases. Isso. Então, essa é uma queixa muito frequente das mães, né? No momento da amamentação, o bebê, na hora que ele está mamando, ele acaba tendo um reflexo, né? Que a gente chama de gastroenterocólico. E o bebê cai o alimento no estômago, já tem vontade de soltar gases e de evacuar. E isso é muito comum, né? Aí quando ele está mamando, isso facilita até ele soltar os gases e soltar as fezes do nenê, e isso é natural. Só que às vezes para o próprio bebê, ele se contorce que ele acha esse estímulo um pouco desconfortável. Mas a gente deve até insistir na amamentação e deixar ele numa posição até ele se resolver. Isso é normal. Tá. E doutora, outra dúvida que as mães têm é se elas devem acordar a criança para mamar. Se ela tem que mamar de 3 em 3 horas ou se é melhor optar pela livre demanda, que é quando o bebê decide quando ele quer ser alimentado. Certo. Na verdade, sempre, né? Então a gente tem que lembrar que algumas regras a gente orienta, por quê? Por segurança, né? Então, um recém-nascido, até ele estar ganhando bem peso, até já estabelecer bem a amamentação, a gente orienta pelo menos uma vez a cada 3 horas para evitar que o bebê, né, coma muito as suas reservas e faça uma hipoglicemia em casa, ou desidrate, ou até não ganhe peso, né? Então, a gente orienta, no começo, uma vez cada 3 horas, não passando de 4 horas, né, dormindo, tentar acordar o bebê para mamar nesse período, tá? Depois que o bebê vai ficando mais velho, o bebê já tem mais reserva, a gente espera, às vezes, o bebê acordar para mamar, né? Mas evitando períodos muito prolongados, senão ele não ganha peso. Tá, mas aí não tem a necessidade de acordar de 3 em 3 horas. Isso, depois de um tempo, não. A livre demanda, eu acho que é o mais importante, né? Mas no começo, às vezes, a gente fala dessas 3 em 3 horas para evitar problemas no começo. Mas, geralmente, a gente vai levando para uma livre demanda.
E para você que chegou agora, a gente está aqui hoje com a doutora Letícia Correia, que ela é pediatra da maternidade Promatre Paulista, aqui de São Paulo, e a gente está tirando as dúvidas das mães sobre a amamentação. Então compartilhe o seu relato com a gente, mande perguntas. Doutora, e outra questão que gera muito debate é se a mulher pode preparar o seio dela durante a gestação para a amamentação, se tem algum tipo de preparo. Bem, em relação ao preparo da mama, existe bastante dúvida em relação a isso e algumas mulheres podem já estar produzindo colostro durante a gestação. Mas a gente percebe que algumas não têm e isso é normal, porque algumas mulheres só começam a produzir colostro quando sai a placenta de fato. Em relação a preparo, existe alguns métodos de passar bucha ou de tomar sol, mas isso eu deixo para os obstetras orientarem, porque assim vai muito de conduta de médico para médico. Então, o ideal é conversar com o médico e ver o que ele orienta a fazer. Exatamente. Doutora, a gente estava falando um pouquinho da posição e surgiu uma dúvida. A Júlia contou que o filho dela tem 9 meses e mama durante a noite. E que ela está muito cansada e acaba dando o peito de lado. Isso faz algum mal para o bebê? Traz algum prejuízo? Não. Nenhum? Nenhum. Amamentar é para ser fácil, é para ser prático, na verdade. E amamentar deitado não tem problema nenhum, tá? Em relação à mamadeira, existe essa orientação de não dar mamadeira deitado. Mas amamentando não tem risco nenhum, porque mesmo que o leite materno escorra para dentro do ouvido, que o bebê pode ter leite escorrendo para dentro do conduto auditivo e isso poderia causar infecção de ouvido, o leite materno não está relacionado à infecção de ouvido e não está relacionado à diminuição de audição, que esse seria o maior medo de mamar deitado. Então, amamentar pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser de qualquer jeito. Ainda mais quando a criança já é maiorzinha, Isso, né? Exatamente. Doutora, você falou de mamadeira. Eu acho importante a gente dizer se a mamadeira e a chupeta, elas podem prejudicar a amamentação. Isso. Na verdade, a amamentação é um treinamento, né, para o bebê e para a mãe. E se você, nos primeiros momentos, já instituir uma mamadeira ou já começar a usar a chupeta, você pode dar uma confusão no bebê em torno da pega, né? Então, se o bebê está treinando pegar no peito da mãe, você colocar uma chupeta, uma mamadeira, pode dar uma confusão e o bebê tem uma preferência por aquele bico maior, né? Então, assim, eu sempre falo para as mães, no começo, a chupeta é a mãe, é até assim, porque na verdade ou o bebê está dormindo ou o bebê está mamando, né? E a gente deve aproveitar os momentos que ele está acordado para colocar no peito, né? Então, o bebê no primeiro mês, a gente só oferece uma chupeta, uma mamadeira, quando realmente é muito necessário. Aí vale a pena conversar com o pediatra, se vai ser necessário. Tá. Doutora, e outro mito é de que o leite é fraco. Existe leite fraco ou não? Qual que é a melhor maneira de aumentar a produção desse leite? Existe algo que possa diminuir a produção e a mãe, de repente, está achando que o leite dela é fraco? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, esse é um mito muito grande, assim, né, na população. E, assim, realmente não existe leite fraco, né? O leite, ele é sempre produzido de uma forma adequada, ele é sempre produzido de uma qualidade adequada para o bebê, né? Então, a própria mãe sempre produz um leite adequado para o seu bebê. O que varia é a quantidade da produção, né? Então, eu sempre oriento as mães. Se você está querendo amamentar, você precisa descansar, porque o cansaço pode afetar a produção. Você deve se alimentar de 3 em 3 horas com alimentos saudáveis, né? Eu sempre friso para comer abacate, nozes, para caprichar na alimentação que produz gordura saudável para o bebê, né? A mãe deve comer bem saudável mesmo, que isso influencia na qualidade do leite. E a mãe deve tomar muito líquido, né? E a mãe tem que estar num momento muito calmo, né? Então, assim, é importante que a mãe fique, assim, poupada de preocupações, de estresse, porque é uma fase que isso afeta a produção. Então, e se a mãe realmente não está tendo uma produção adequada, a gente pode usar medicamentos e outros métodos para ajudar ela a aumentar essa produção. E aí o ideal é conversar com o Isso, na verdade, aí precisa de orientação do obstetra e do pediatra. Legal. E doutora, falando um pouquinho sobre a alimentação, existem alguns alimentos que devem ser restringidos? Você disse que é importante ter uma alimentação saudável, mas existe alguma coisa que não deve ser consumida? E também queria falar se tem perigo fazer dieta durante esse período, se pode restringir. Eu acho assim que
Hoje, as pesquisas e a evidência científica mostra que não tem nenhum alimento mesmo que seja prejudicial na amamentação, tá? No passado, acreditava-se que o feijão não pode ser consumido, que o brócolis não pode ser consumido porque pode causar cólica no bebê, mas assim, de fato, existe só uma suspeita que o excesso de chocolate poderia causar cólica no bebê, mas que a mãe pode comer de tudo. O leite de vaca também hoje é uma preocupação muito grande entre as mulheres que amamentam, porque acha-se que pode dar alergia, problemas, mas assim, de fato a mulher pode comer de tudo, tá? O leite de vaca inclusive, porque é uma fonte rica de cálcio e é importante para quem está amamentando, evitando apenas o café em excesso, tá? Eu, por exemplo, libero um pouquinho de café preto uma vez ou duas no dia para a mulher que amamenta, evitar álcool, né, porque passa diretamente no leite materno, e os medicamentos que a mãe usa, que ela tem que verificar sempre com o pediatra se ela pode ou não estar tomando aquele medicamento. Teve uma mãe que perguntou de Coca-Cola, de refrigerantes, no caso, se podem ou não. A Coca-Cola já sai um pouco da alimentação saudável, né? A Coca-Cola, ela tem substâncias que não são saudáveis, tem muito açúcar, né? E tem corantes. Assim, não é o ideal, mas pode tomar eventualmente. E teve uma mãe, a Renata, que perguntou se o chá de hibisco prejudica a amamentação. Não, eu acho que nenhuma substância natural, assim, pode prejudicar a amamentação. Chás, hidratação, eu acho que só vai fazer bem. Doutora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a amamentação prolongada agora. Quais são os benefícios dela? O que ela pode oferecer? Por que é tão importante? Olha, eu acho que amamentar, quanto mais tempo você conseguir, são benefícios para o bebê e para a mãe. Pensando que o bebê até os 2 anos vai ter doenças, né, infecciosas, vai entrar na escolinha, ou vai pegar resfriados, vai pegar vírus respiratórios. Se você está amamentando, a criança evita de ficar doente, ou se ficar doente, fica mais leve o quadro, né? Então, protege as crianças contra a bronquiolite, contra as viroses respiratórias. Eu acho que a amamentação protege muito o bebê contra a infecção. E as alergias, não tem dúvida que também vai proteger. Outra coisa que eu acho que hoje está muito em pauta é a obesidade infantil. E a amamentação, ela protege também contra a obesidade para a vida toda da criança. Então, eu acho que... E o benefício do desenvolvimento neurológico. Eu acho que não podemos esquecer disso. Então, os benefícios são a longo prazo são também, a longo prazo, né? Não é porque tem gente que fala, a criança começou a comer comidinha, não tem mais nada a oferecer. Deve continuar. A Bruna, ela perguntou, ela disse o seguinte: eu queria parar de amamentar a minha filha. Ela já está com 2 anos e 3 meses. O que eu posso fazer? Essa é uma questão que eu queria conversar com você. Sobre o desmame. Quando que ele deve ser feito? Como que ele deve ser feito? Deve começar com o desmame noturno? Eu acho que o desmame é uma questão muito mais da mãe, né? Ela vai perguntar para o pediatra, mas eu acho que ela tem que sentir o momento que ela quer fazer o desmame. É uma questão muito pessoal, tem que se preparar psicologicamente, porque a criança vai querer voltar a amamentar, né? E eu acho que tem que ser uma coisa conversada, porque se a criança já tem 2 anos e 3 meses, você vai conversando com a criança, preparando ela para esse momento. Agora você já é grandinha, você pode tomar outro tipo de leite e vai se preparando. E quando você vai fazer o desmame, realmente começaria tirando da noite, né? E aí vai conversando com a criança para parar de uma vez e não ficar indo e voltando, porque senão a criança fica confusa, né? De repente, à noite, tem algo que possa oferecer? Uma água quando a criança chorar? Eu acho que dá para você tentar transicionar para outro leite, né? Conversando com o pediatra, existem fórmulas, né? Específicas para bebês dessa idade. E aí vai conversando, se vai passar para mamadeira, se vai passar para o copinho, porque nessa idade às vezes nem usa mais mamadeira. E a mãe à noite ofereceria outro alimento, né? Doutora, e o tipo de parto? O normal ou a cesárea? Eles podem influenciar na descida do leite? Eu acho que assim, tanto o parto normal quanto a cesárea, eles podem influenciar como que a mãe está no pós-parto, né? Porque a descida do leite, ela tem mais a ver com a saída da placenta e quanto o bebê suga nos primeiros dias, né? Então, assim, eu acho que mais o estresse cirúrgico da cesárea pode, pela dor e pelo desconforto, atrapalhar um pouquinho. Mas, geralmente, se o bebê suga bem, o leite acaba descendo. E é importante entrar em trabalho de parto? Existe alguma coisa assim ou não? Então, o trabalho de parto da parte pediátrica, a gente sabe que prepara um pouquinho mais o bebê para respirar. Mas para a mãe, eu acho que não faz tanta diferença nessa fase. Tá.
Eu sei que a gente já falou disso, mas surgiu uma dúvida. A Vá perguntou o seguinte: tem alguma coisa que eu possa tomar para aumentar o leite? Minha filha está com 4 meses e durante o dia ela mama muito pouco. Sinto que o leite está escasso. O que posso fazer? Eu acho que quando a mãe sente que a produção diminuiu, tem que aumentar a ingestão de água, né? Durante o dia, assim, pode tomar 2, 3 litros de água. E não precisa ser água, né? Pode ser leite, chá, evitando só o excesso de cafeína. Mas eu acho que ela tem que tentar descansar, tem que colocar o bebê para mamar bastante vezes durante o dia, não prolongar muito o espaço entre as mamadas, né? E assim, se realmente está sentindo que não está aumentando a produção, acho que tem que conversar com o pediatra para ver se tem algumas medicações que ela pode usar, tá? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Importante. Muito. Doutora, e a gente sabe que a licença maternidade no Brasil, infelizmente, ainda é muito curta, é um período de 4 meses. E a volta ao trabalho é um momento que angustia as mães. Como que elas podem fazer para continuar amamentando? Olha, eu acho que assim, a volta do trabalho é sempre um momento bastante difícil, né? Mas para aquela mulher que amamenta e trabalha, eu acho que dá para a gente otimizar e manter o aleitamento, né? Então, eu sempre oriento as mães, vamos amamentar antes de sair para o trabalho, né? Vamos tirar leite no trabalho, que hoje isso tem um movimento muito grande para as mulheres levarem sua bombinha, levar a sua garrafinha esterilizada, ter um local para a mulher tirar o leite, né? É que tem que ser um ambiente especial, com um sofazinho e uma geladeira, né? Tudo limpo. A mulher tira o leite, guarda o leite na geladeira e depois ela leva para casa e vai fazendo um estoque também de leite em casa para que a criança receba leite materno nos momentos que a mulher está trabalhando, né? E eu acho que tem que manter o aleitamento da forma que for possível. E agora eu também queria falar um pouquinho sobre os procedimentos estéticos. Colocar a prótese de silicone ou fazer a redução das mamas pode interferir na amamentação? Na verdade, a prótese de silicone, ela atrapalha pouco a amamentação. A prótese, ela pode prejudicar no caso dela ser muito volumosa, né, e esticar muito a mama quando tiver com a produção de leite. Aí o bebê não consegue pegar adequadamente e pode atrapalhar nesse sentido. Agora, a redução de mama, dependendo da extensão que foi a cirurgia, quanta glândula foi tirada e se foi cortada a areola, aí pode realmente interferir. Mas muitas mães que fizeram redução de mama, elas conseguem amamentar. Tem colostro no começo da vida do nenê, só que às vezes a gente vê que tem um momento que às vezes precisa de uma ajuda de outro leite, né? Então aí vai ter que ser no acompanhamento com o pediatra mesmo. Mas deve insistir mesmo assim. É importante, né? É importante. Dizer isso. No começo é um pouco sofrido, mas vale a pena. Vale a pena. Doutora, e ainda falando sobre essa parte de trabalho, de voltar ao trabalho, teve uma dúvida da Ana Carolina. Ela disse que no mês que vem, a bebê dela de 4 meses vai começar a ir para a creche. Ela já foi no banco de leite pedir ajuda para conseguir retirar o leite e enviar para a creche. Mas, infelizmente, ela não consegue tirar o leite suficiente. É melhor ela começar com fórmula? Como que ela deve agir nesse caso? Olha, quando a mãe vai fazer o estoque de leite para o bebê ir para uma escolinha ou a mãe vai trabalhar, eu sempre recomendo a mãe tentar tirar, ver quanto que ela tira e se ela não está conseguindo tirar a quantidade adequada, conversar com o pediatra ou obstetra para talvez usar uma medicação para ajudar na produção do leite, que às vezes ela está precisando produzir um pouco mais do que o bebê está puxando hoje, né? E eu acho que vale a pena primeiro tentar aumentar para depois a gente tentar introduzir uma fórmula. Certo. A Tabata também está na mesma situação. Ela não é fácil. Não é. Ela vai voltar ao trabalho e está tentando tirar o leite para dar para o bebê de 4 meses na mamadeira, mas ele não pega a mamadeira. O que ela pode fazer? Aliás, doutora, essa é uma dúvida muito recorrente. Como oferecer esse leite, às vezes, se a mãe não está perto? Qual que é a melhor maneira? Na verdade, se você tem um bebê pequeno, abaixo de 6 meses, seria mamadeira mesmo. Só que um bebê que mama peito, ele prefere mamar peito, né? Então, quando você vai colocar o bebê na mamadeira, existe uma adaptação para ele aceitar a mamadeira. Tem bebês que ficam 1 mês brigando contra a mamadeira e aí a cada dia que você vai oferecendo, ele vai aceitando um pouquinho mais. Toda adaptação para o bebê é difícil, né? Então, a gente tem que ser firme e tentar insistir. Existe também a opção de oferecer num copinho de transição, que são aqueles copinhos com um bico, né? Eu aí oriento de silicone, porque aí o bebê vai tentar mamar naquele copinho. Mas assim, é meio difícil mesmo, a gente tem que insistir de manhã, de tarde e de noite até o bebê se adaptar. Não tem jeito, né?
É Tem difícil. que ir testando. Tem que ir tentando mesmo. Quando o bebê chora durante a mamada, ele quer sinalizar que algo não está bem ou pode ser cólica? Na verdade, se o bebê chora durante a mamada, às vezes pode ser que tem algumas causas, né? Às vezes o bebê está mamando e no final da mamada ele chora porque não está mais tão cheio e ele quer um fluxo maior de leite. Aí a gente pede para pôr na outra mama, por exemplo, e ver se ele acalma. Pode ser também que o bebê pode estar tendo sintomas de refluxo, né? Então, durante a mamada, o bebê pode começar a chorar e se jogar. Se persistir esses sintomas, falar com o pediatra para ver se não é refluxo, né? E assim, outra causa seria de não estar com tanta produção, né? Então, conversar daí com o pediatra. E assim, não é normal, mas às vezes o bebê pode se irritar um pouco também quando está muita fome, aí ele fica chorando, chorando, até ele se acalmar e pegar o peito. Então, tem que ver que causa que é. Às vezes fica um pouco ansioso, né? Isso, eles ficam nervosos de tanta fome. Doutora, e qual que é o perigo da amamentação cruzada? Que é quando uma mãe amamenta outro bebê que não é filho dela. Essa prática não é recomendada, certo? Não é recomendada e assim, lógico, na falta de leite materno, a gente quer oferecer o que seria outra opção, que seria leite materno de outra mãe, né? Mas nos bancos de leite, a gente oferece leite materno pasteurizado. Por quê? Porque leite materno é igual sangue, né? Você transmite vírus, doenças. Assim, se você colocar o seu bebê para amamentar em outra mulher que tem hepatite B, por exemplo, o seu bebê pode adquirir hepatite B, né? Hepatite B, HIV, citomegalovírus, tem vários vírus que podem passar para o seu filho e pode causar doença. Então, hoje a prática não é recomendada, muito pelo contrário, é contraindicada. Se você quiser leite materno doado, você precisa procurar um banco de leite, mas não existe muito essa prática de você buscar um banco de leite para conseguir leite materno para o seu filho. Por isso que é difícil mesmo. Então fica aí o apelo para as mamães ficarem sempre atentas, né? Isso. Não é a melhor opção. Não. E como que as pessoas próximas, como por exemplo os pais, especialmente os pais, ou de repente os avós, como que eles podem ajudar? Qual que é o papel deles na amamentação para tornar esse processo mais tranquilo? Eu acho que é fundamental a família inteira saber que para a amamentação dar certo, a mulher precisa do apoio do marido, das avós, dos vizinhos, das amigas, todo mundo colocando o quanto é importante que ela está amamentando, o quanto cansativo é, levar comidinha, levar um chazinho, segurar o nenê para ela poder descansar. Todo esse apoio da família faz com que a amamentação dê certo, né? Tanto que o cartaz da campanha do Ministério da Saúde, da amamentação, é uma mulher amamentando com o marido do lado, a avó do lado. Isso é muito importante. E a gente vê que quanto mais apoio, mais dá certo. A Flávia perguntou o seguinte: como saber se a produção de leite está sendo suficiente? Então, a produção de leite, a gente avalia geralmente pela rotina que o bebê está fazendo, né? Então, de quanto tempo que o bebê está mamando e o quanto que esse bebê está ficando calmo, tranquilo, o intervalo das mamadas. A gente avalia se a mãe sente também que a mama está ficando cheia e depois esvazia um pouco na amamentação. E o mais importante é acompanhar mensalmente no pediatra até os 6 meses para ver ganho de peso, né? Eu acho que antes de decidir por dar outro leite, é sempre importante você ter a avaliação médica do pediatra e só introduzir complemento ou outros leites se realmente tem indicação. Doutora, e o cheiro da mãe pode afetar a amamentação? De repente, não é recomendado passar perfume ou desodorante? Existe isso? Na verdade, existe uma recomendação que não se use nenhum tipo de pomadas, cremes com cheiro muito forte, porque o bebê pode estranhar na hora que vai amamentar no peito da mãe e isso pode dar uma rejeição ao bebê não mamar. Então, lógico que a gente deve evitar perfumes fortes, desodorantes com cheiro forte, porque isso pode realmente causar uma rejeição do bebê na hora de amamentar. Então, é sugerido que não faça isso. Doutora, e o que é a relactação? Em quais casos que ela é indicada? A relactação, então, seria o uso de sonda, né? Você usa um frasquinho com leite e uma sonda que você gruda na ponta do peito da mãe e quando o bebê suga o peito da mãe, veria o leite nessa sonda, tá? É uma técnica que requer um pouco de traquejo, assim, não é tão simples de fazer, mas a gente usa geralmente quando a mulher passou por alguma cirurgia ou passou por algum problema que diminuiu de repente a produção de leite e aí a gente colocaria essa técnica para estimular com a sucção do bebê
a produção do leite da mãe. Então, a gente usaria como um período de transição. Outra coisa, as mulheres que adotam nenês também podem usar esse método para estimular a produção de leite. Ah, legal. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Letícia, que veio até aqui na Editora Abril, e de todos vocês que participaram. A gente vai responder as dúvidas de vocês depois. Até a próxima!